Então, para aproveitar o chocolate branco, vamos fazer um ovo de Páscoa de torta de limão. Vamos começar com o recheio, com o passo a passo aqui desse brigadeiro de limão, na verdade, que você vai fazer hoje, tá? Então, aqui eu tenho 395 gramas de leite condensado. Aqui na panela eu vou fazer a metade da receita, mas vai dar o dobro disso, tá? Então, 50 gramas de leite em pó. Eu ainda estou com o fogo desligado, tá? Gosto de misturar os ingredientes tudo com o fogo desligado primeiro. Aqui o leite em pó eu vou dissolver tudinho no leite condensado primeiro, para que não fique pelotinhos, tá? Gosto de fazer isso com o fogo desligado, como eu disse. E agora sim, ó, misturei tudo. Aí agora sim vou adicionar 200 gramas de creme de leite. Estou usando aqui, nesse caso, creme de leite sem soro, de caixinha, 17% de gordura mesmo. Pode ser o creme de leite fresco, se você desejar também, tá? Fica muito bom. E ó, misturei. E agora eu vou saborizar o meu brigadeiro de limão, mas não com suco de limão. Se eu colocar suco de limão, vai talhar meu brigadeiro. Então, eu uso raspas da casca de limão bem fininho. Sabe aquele ralador bem fininho mesmo? É esse que você vai usar, tá? E 20 gramas de manteiga sem sal. Vamos adicionar isso, mistura, tá vendo que é tudo com o fogo desligado mesmo. Gente, fica muito gostoso, o sabor dessa raspinha de limão vai ficar bem intenso nesse brigadeiro depois de cozido, tá? Então, não se preocupe que tem que ter mais raspa, não. Essa quantidade perfeita fica bem gostosa mesmo. Liga o fogo, fogo médio para baixo e vamos misturar até dar o ponto, tá? Olha, o ponto aqui tem que ser mais cremosinho, porque é um ovo de colher. Então, a pessoa, o cliente, tem que conseguir pegar com a colher. Repare que eu passo a espátula no fundo, ela abre e fecha bem devagar. Esse é o ponto que eu quero, tá? Que vai ficar mais cremosinho. Claro que você pode dar o ponto de enrolar também, se você desejar decorar com mini brigadeiro de limão. Você separa um pouco, dá outro ponto em outro brigadeiro. É aquele ponto de enrolar que desgruda totalmente da panela, tá? Para fazer brigadeiros enroladinhos, decorar o seu ovo de torta de limão. Mas aqui nesse caso não vamos fazer isso. Olha só, retirei tudinho da panela, coloquei um recipiente, cobri com um plástico encostando nele ainda quente, para que não tenha contato com o ar, tá? E vou deixar esfriar completamente. Lembrando, esse brigadeiro consegue ficar 15 dias fora da geladeira. Então, você consegue se antecipar aí com os seus recheios desse ovo de torta de limão, que vende muito bem, tá? Hoje em dia, os clientes querem muito ovos com sabores de tortas, tá? Então, esse ovo vai ser muito saído esse ano. Olha só esse brigadeiro depois de descansado e frio. Olha como que ele fica. Repare nessa textura. Ela ficou perfeita para esse ovo de colher, ok? Penélope, moro em cidade muito quente. Posso armazenar o meu chocolate na geladeira? Olha só, não é que você não pode armazenar. Se você quiser, se você armazenar corretamente, sempre bem fechadinho, você pode sim armazenar na geladeira, tá? Como eu falo, para armazenar na geladeira, para não perder as propriedades, o sabor do chocolate. Sempre muito embaladinho, com papel com papel chumbo, depois passa o papel filme, né? Na caixa, dentro de uma caixa bem fechadinha, aí eu ainda passo em cima da caixa o plástico filme, assim não entra umidade no meu chocolate, né? É muito difícil entrar umidade no chocolate. Aí sim eu vou armazenar dentro da geladeira. Caso sua cidade for muito quente, não tiver nenhum lugar na sua casa mais arejadinho, enfim, é muito quente mesmo. Isso acontece em bastante cidades, tá? Então dá sim para armazenar dentro da geladeira, seguindo essas regrinhas. Continuando aqui nosso ovo de colher de torta de limão, vamos fazer a casquinha. Como é uma torta de limão, tem biscoitinhos, né? Então, vamos colocar na casquinha desse ovo também. Aqui eu já tenho meu chocolate branco, que a gente temperou ele, né? Como você já aprendeu a dar o choque térmico, chocolate puro, bem delicioso. Penela, posso usar cobertura? Pode, fique à vontade, não há problema nenhum. Se você preferir trabalhar nessa Páscoa com chocolate cobertura, tá? Mas nesse caso aqui é o chocolate puro que eu dei o choque térmico. Repara que na forminha tem a marcação ali, que é a marcação que eu devo jogar o chocolate até chegar nessa marcação, tá? Que vai ficar a casquinha perfeita. Então, olha só, vou jogar o chocolate, vou deixar um pouquinho só menos que a marcação, bem pouquinho mesmo, porque eu vou colocar os biscoitinhos maisena, tá? Aí, na hora que eu colocar esses biscoitinhos maisena, ele meio que vai chegar
a marcação, mas é bem pouquinho mesmo. Olha só, pego os biscoitinhos maisena e vou picar grosseiramente. Tá vendo? Eu não vou triturar. Se você quiser triturar, pode também. Mas eu quero que apareça, que fique crocantinha a minha casca com esses biscoitinhos maisena. Então, 3 unidades para essa forminha de 350 gramas já será o suficiente, tá? Olha só, eu gosto de fazer sempre nessa forma de 350 gramas, que a finalização do ovo de colher para essa forma vai dar 500 gramas, tá? Então, é onde eu vendo meu ovo de colher de 500 gramas, mas eu faço na forminha de 350 gramas, porque com o recheio tudo, chega o peso final de 500 gramas, certo? Olha só, coloca de silicone, depois coloca a outra parte de acetato rígida e pressiono, viro. E assim, ó, com a ajuda, ajudo o chocolate chegar no lugar, tá? Que às vezes ele não chega no lugar que a gente quer nas viradinhas. É só você ir virando a forminha de um lado pro outro, o chocolate vai chegando, tá? Porque eu coloquei esses biscoitinhos maisena, aí fica um pouco mais difícil de chegar no lugar, mas rapidinho chega. Feito isso, deixo na bancada para começar a pré-cristalização por uns 5 minutos, 10 minutinhos. E aí sim eu levo à geladeira ou no freezer até a casquinha, né? A forma ficar toda esbranquiçada. Você vai perceber que ela vai soltar da forminha de acetato. Agora, enquanto isso, vamos fazer a cobertura, né? Que é o nosso merengue, tá? Vou fazer aqui um merengue, é bem simples. Vou colocar na panela 100 gramas de açúcar com 50 gramas de claras, tá? Aqui eu coloquei a metade disso, porque tô fazendo metade da receita só, mas a quantidade é disso. 100 gramas de açúcar, 50 de claras. Aí eu gosto de espremer meio suco de limão, tá? Suco de meio limão para dar um saborzinho, mas você pode substituir por essência de baunilha também, umas gotinhas. E vai ligar no fogo baixinho e não pode deixar cozinhar, tem que mexer bem rápido até você não escutar mais aquele barulhinho do açúcar arranhando o fundo da panela, tá? Tem que tomar muito cuidado para não coagular as claras. Então tem que misturar muito bem, bem baixinho. Não sentiu mais, percebeu que o açúcar derreteu todinho, não escutou mais barulhinho arranhando no fundo da panela? Já leva imediatamente para a batedeira, tá? A batedeira tem que estar sequinha e já deixa montadinho lá. Já leva e bata na velocidade bem alta. E espere lá bater, vai depender o tempo aí da potência da sua batedeira, até ele formar um merengue, né? Bem firme. Vou mostrar o ponto para você que ele deve ficar na hora que você perceber no fouet da sua batedeira, olha, que o pico fica assim de pé. Esse é o ponto perfeito, tá? Que você vai trabalhar com um bico de confeitar e ele vai estar no lugar, ok? Lembrando, você vai usar o merengue se por acaso seu ovo for refrigerado. Se você quer antecipar suas encomendas de ovo de Páscoa aí, não use merengue, use o suspiro, tá? Que o suspiro sim dura fora da geladeira, ok? Olha só, aqui as forminhas já desgrudou, né? Da forminha de acetato, a minha casquinha da torta de limão, ok? Minha casquinha de chocolate branco com um biscoitinho, né? De maisena. Olha só, tirei as rebarbinhas, bem simples, tá? Quando sobra um pouco de chocolate, ele sai antes de você desenformar, tá vendo? Olha que linda que fica essa casquinha da torta de limão. Olha que perfeita. Por isso que eu gosto de usar o chocolate branco, porque fica parecendo assim, né? A bolachinha maisena, biscoito maisena. Mas é claro, você pode sim usar o chocolate ao leite, chocolate meio amargo, fazendo esse mesmo trabalhinho, certo? E olha só, agora vamos montar aqui. Vou colocar o brigadeiro de limão todinho, tá? Como eu disse, brigadeiro de limão, ele dura fora da geladeira, é um recheio que dura fora da geladeira. Pode substituir por uma mousse de limão? Pode. Eu tenho a mousse de limão, tenho creme de limão, tudo já disponível para os assinantes do curso Recheios Perfeitos, tá? Então, já está lá também. Só que daí, se você usar uma mousse ou um creme, vai virar um ovo refrigerado. Terá que montar no dia da entrega, tá? Deixar tudo prontinho no dia da entrega. Agora, fazendo um brigadeiro, você consegue rechear com antecedência. Exceto se você não for, né, cobrir com o merengue, que é como eu vou fazer aqui. Vou cobrir com merengue que eu vou maçaricar, mostrar pra você um jeitinho que faz ficar lindo. Mas se for deixar fora da geladeira, eu sugiro você a cobrir com suspiro, sabe? Compra aquele mini suspiro ou você pode fazer bem simples, fazer suspiro também,
bem pequenininho e decora por cima, fica lindo também. Pode jogar até uma farinhazinha de biscoito maisena com a manteiga, é como se fosse a tortinha mesmo, né? A base daquela tortinha fica uma delícia, tá? Então dá pra decorar também com mini brigadeirinhos de limão, enfim, como você desejar aí, tá? Aqui eu coloquei no bico pitanga 1M, o merengue que a gente bateu. E agora, com a ajuda de um maçarico, olha só, eu vou dourar esses merengues aqui. Fica muito gostoso o cheirinho que isso sobe na hora, é uma delícia. Então, quando você for entregar para o seu cliente, faça isso no dia da entrega, tá? Para ficar bem perfeito. Na hora que você levar esse merengue para a geladeira, ele vai firmar ainda mais e ficar mais aeradinho, mais no lugar. Mas fica uma delícia. Essa combinação ficou perfeita demais. Finaliza, você pode jogar raspas de limão por cima também, decorando, ou como eu disse, brigadeirinhos de limão, como você desejar. Vou cortar aqui para você ver como que ficou por dentro. Eu aqueci um pouco a faquinha para ficar mais fácil para cortar. E olha só, deu água na boca, o meio dessa casquinha. Olha o meio desse ovo, é um ovo de colher mesmo para comer, olha, bem cremoso. Fica no ponto, no lugar. Para quem ama torta de limão, vai se apaixonar por esse ovo, tá? Esse ovo vai fazer muito sucesso mesmo no seu cardápio, porque ele é perfeito, a casquinha fica crocantinha com os biscoitinhos, maisena. Esse brigadeiro de limão, ele é perfeito demais, é uma receita aí que você vai fazer muito sucesso com ela, que você pode rechear seus bolos, fazer brigadeiro para enrolar, qualquer recheio, qualquer produto que você quiser rechear, você pode usar esse recheio. Então é isso, o ovo está prontinho para ser consumido. Eu sei que muitas confeiteiras falam que não trabalham com os ovos de Páscoa, na época de Páscoa, né? Porque a cidade é muito quente ou que elas não têm ar-condicionado, então por isso não vão fazer ovo de Páscoa. Olha só, quando eu comecei, não tinha ar-condicionado, minha casa era muito quente, enfim. E eu conseguia fazer, e olha só que eu nem dava, né, o choque térmico do chocolate. Não sabia fazer isso, então não fazia isso. E isso me dava uma dor de cabeça, como eu disse pra vocês, tinha que deixar as minhas casquinhas tudo dentro da geladeira, não tinha espaço suficiente na minha única geladeira, enfim, né. A dica que eu dou pra você com uma experiência de anos, né, fazendo ovos de Páscoa, escolha os melhores horários para trabalhar com o chocolate, tá? Para moldar as casquinhas. Por exemplo, de manhãzinha, acorde bem cedo, umas 6 horas da manhã, bem cedo mesmo, e já se organize para fazer as casquinhas do chocolate branco, bem cedo, tá fresquinho. Aí começou a dar umas 10 horas, começa a ficar quente, para. Começa a fazer outra coisa, deixa o chocolate, suas casquinhas tudo lá na bancada, enfim, quietinhas, não mexe, vai parecer que vai amolecer, mas não vai, porque você deu a temperagem certa, fez a temperagem certinha, enfim. Começou a parte mais calor do dia, às 10, 11, meio-dia, depois de tarde, comece a fazer outras coisas do seu ovo de Páscoa, por exemplo, os recheios. Comece a mexer brigadeiro, comece a fazer as trufas, geleias, tudo que vai no fogo. Enfim, a parte mais quente do dia, faça esse tipo de coisa. Não comece a dobrar caixinhas da embalagem dos seus ovos. Comece a fazer as fotos, divulgue, faz outras coisas. Abaixou a temperatura lá umas 7 horas da noite, 8 horas. Comece novamente, comece a trabalhar com chocolate ao leite, por exemplo, sabe? Só um exemplo, tipo do chocolate. Comece a fazer as casquinhas de chocolate ao leite. Então escolha os períodos mais fresquinhos do dia para trabalhar, para fazer as casquinhas do chocolate, para dar o choque térmico no chocolate, dependente do método que você for usar, ok? Parte da manhã, a parte da tarde. Tem confeiteiras que eu sei que usam a madrugada, exatamente, a madrugada inteirinha para fazer as casquinhas, elas se adiantam. Então de dia elas costumam descansar, dormir, fazer outra coisa, ficar mais de boa, né? E para que de madrugada elas consigam ficar acordadas e produzir com antecedência as casquinhas, sem preocupação, porque elas não têm ar-condicionado, e de madrugada é bem fresquinho, elas conseguem fazer e vai lá ouvindo sua música preferida, coloca lá um programa, enfim, na Netflix, e fica assistindo a música, uma pregação do pastor, enfim, o que quiser lá, e fica fazendo suas casquinhas tranquilamente, adiantando. Isso elas estão adiantando a produção da Páscoa, porque como eu disse, não é apenas em 2 semanas
que você vai conseguir fazer todas as suas produções. 2 semanas antes da Páscoa, tá? Que você vai conseguir fazer todas as suas produções de ovos de Páscoa. Você tem que se organizar. Então comece com o que você consegue adiantar, né, na produção, que é, por exemplo, as casquinhas de ovos de Páscoa. Mas escolha os períodos mais fresquinhos para moldar as casquinhas, ok?